Meus queridos amigos, é uma alegria muito grande poder retornar aqui ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, num mês em que se comemora a vida e a obra desse grande apóstolo do trabalho, da mediunidade, da caridade com Jesus e por Jesus. Queremos agradecer inicialmente ao convite do nosso amigo Alfeu, que estava aqui à frente, agradecer todo o amparo, a orientação, a acolhida da nossa querida Lucinha, agradecer ao nosso irmão Mozart e sua esposa pelas acomodações, agradecer pela presença de 3 anjos aqui também hoje conosco, o nosso querido Éder, esse que está na filmadora, a sua esposa, a Thelma, e a minha esposa Fernanda, que trouxeram 2 doentinhos de Brasília para cá. Eu, que estou ainda enfermo, mas bem recuperado de um problema intestinal, o Jaime Ferreira Lopes, nosso querido amigo, presidente do Instituto Vida e presidente e vice-presidente, um dos principais coordenadores do movimento Brasil Sem Aborto, que nos dá a honra também de estar aqui conosco, que foram o Éder e a Thelma, que trouxeram esses doentinhos junto com a minha esposa, e graças a esse casal a gente pôde estar aqui com vocês em Caldas Novas. É uma alegria muito grande quando recordamos que ontem celebramos o nascimento de Eurípides Barçanufo, 1º de maio de 1880, muito tempo, muito tempo atrás, e essa casa, então, que tem esse trabalho já há tantos anos, 88 anos, não é isso, Alfeu? 88 anos, nós ficamos muito felizes. Eu disse, Alfeu, eu queria um pouquinho mais de tempo, em vez dos 45 minutos, eu posso falar um pouquinho mais? Porque essa palestra, ela é bem extensa, na verdade a gente faz ela como seminário, que a gente vai falar sobre Jesus e a alegria de viver. E a gente faz ela em várias horas de duração, então a gente vai fazer um compacto, e os amigos espirituais também querem que a gente comente um pouco da alegria de viver com Jesus e por Jesus, que Eurípides Barçanufo nos deixou. Então a gente vai fazer essa mescla, esse compactozinho, e a gente conta com a proteção e o amparo dos espíritos amigos. Para a gente estudar sobre alegria de viver, nós buscamos uma mensagem do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Roteiro. Ela se chama Evangelho e Alegria. Aqui encontrei. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo, Porque o Evangelho é boa nova, é boa notícia. Jesus veio trazer a boa notícia para a humanidade. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vocês encontram esse clipe até no YouTube, mas tem um DVD de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta em inglês, Celtic Woman. E elas vão executar Jesus. Fechou o som aqui, não? O Nilson? Deu certo.
de Johann Sebastian Bach, porque a música também é mensagem de alegria e de contentamento. Celtic Woman, mulher celta. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre iniciou seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes do futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos, o tratamento dispensado, feito pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar a vida e o mundo através de um prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se por toda a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal, Evangelho e Alegria. Bom, meus amigos, agora que a gente viu essa mensagem, o que vocês acham? A alegria é uma virtude ou é um defeito? Eu estou falando com os encarnados, aqueles que ainda não dormiram, não é? Virtude, uma qualidade que deve ser, não é, enaltecida, que deve ser vivenciada. Nós temos isso nas obras básicas, nós temos isso na vida dos grandes missionários de Jesus, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, grandes homens e mulheres que estavam sempre cultivando a alegria de viver, que é hoje que a gente vai também estudar um pouquinho mais, não é? Mas vocês lembram que na Idade Média, no período medieval, sorrir poderia ser considerado demoníaco? Então, alguns de vocês devem ter visto o filme O Nome da Rosa, ou o livro de Humberto Eco, né? Mostrando alguns monges muito sérios, muito sisudos, como se aquilo fosse virtude, quando
O evangelho, na verdade, significa o quê? Boa nova, não é? Do grego significa boa notícia. Jesus compara a sua estadia a uma festa de casamento, quando eles perguntam se os seus apóstolos não jejuariam. Eles jejuarão, sim, mas como podem jejuar na presença do noivo, em plena festa de casamento? E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados? Está aqui, é só ler, ó. Felizes, olha aí. Então vejam, vocês sabiam disso? Eu demorei muitos anos e não sabia. A gente fica repetindo o Sermão do Monte, não é? E não sabe que Jesus está falando de felicidade. Felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não é por acaso que esta é a primeira. Felizes os que choram, os aflitos, porque serão consolados. E aí vai falando das várias felicidades. E esse Sermão do Monte era a passagem bíblica que mais incomodava, intrigava Eurípides Barçanufo, porque ele não compreendia como é que a pessoa podia ser feliz diante das dificuldades, das aflições, dos sofrimentos, das perseguições. E aí mais tarde, quando ele vai na fazenda Santa Maria, conhecendo a sua família de pessoas semi-analfabetas, através do médium Aristides, que ele sabia que mal conseguia escrever um O com auxílio de uma garrafa, ele vai pronunciar a mais bela explicação sobre o Sermão do Monte que ele jamais haverá visto. Naquela inesquecível sexta-feira da Paixão do ano de 1904, ele vai converter-se ao Espiritismo. Várias faculdades mediúnicas vão desabrochar, e ele vai então, a partir dali, continuar a vida monumental, porque desde jovem, desde criança, ele já era um espírito notável. Mas a partir de então, com o conhecimento do Consolador prometido por Jesus, ele vai poder fazer um trabalho ainda mais belo, mais extraordinário para a humanidade, deixando-nos lições imorredoras para todos nós. E a medicina já nos ensina que tristeza adoece, não é verdade? E Nazareno, o que é que o Livro dos Espíritos fala sobre esse assunto? Vamos ver? Lá na questão 719 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: merece censura? Tem que chamar a atenção do homem por procurar o seu bem-estar? E o que é que os Espíritos respondem? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros, e que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nazareno, essa primeira parte eu entendi, mas esse negócio de força física, força moral, eu não entendi muito bem não. Pessoal, o que é que cearense, normalmente, como eu, gosta de comer? Cearense, vamos lá. Buchada de bode, né? Farinha com rapadura, tapioca, castanha de caju, água de coco, não é? Carne de sol, baião de dois, com bastante queijo, não é? Assim, aquele queijo de coalho e tal. E qual é o principal móvel que tem que ter na casa do cearense, que não pode faltar, né? Uma rede, né? Que é para ele se balançar. Pessoal, se o cearense passar o dia deitado na rede, se balançando e comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então esse bem-estar exagerado é contrário à conservação. Vejam então que é natural a gente procurar o bem-estar. Agora não pode exagerar, como eu talvez tenha exagerado, não é? Mas não foi uma comida que não estava, eu comi fora de casa, não era a comida da minha esposa maravilhosa e tal. Aliás, quero também deixar um registro aqui que eu esqueci no início. Nosso querido, não é, Wilson Garcia, que nos convidou a primeira vez, não é? Eu não sei se ele está presente, mas deixar o registro aqui, nos acomodou com muito carinho também. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Nazareno, o que é que diz lá? Bom, no capítulo 17, item 10, tem uma passagem sobre o homem no mundo. E olha o que um espírito protetor vai nos dizer. Vejam que está no tempo imperativo, no modo imperativo. É uma ordem. Sejam alegres, sejam felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha, então é uma ordem, né? Aqui é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, tá certo? E a tristeza? A tristeza é insatisfação,
é inadaptação, é muitas vezes fruto de crenças, né, de condicionamento, a gente não saber lidar com as chamadas perdas, entre aspas, é fruto também do perfeccionismo, que é filho do orgulho, da frustração, da compulsão de querer controlar os outros, né? A gente quer que os outros sejam, quer que o nosso marido seja como um Eurípides Barçanufo. As moças da cidade, loucas para casar-se com ele, porque era um homem notável, aos 22 anos já era vereador, já era fundador da Gazeta de Sacramento, já era jornalista, já era professor, fundador do Liceu Sacramentano, era também teatrólogo, todas as moças doidas para casar, e ele dizia: eu não posso me casar, porque já estou casado com a dama pobreza, como dizia também Francisco, o Sol de Assis. Então, a gente quer que o nosso marido seja como Eurípides Barçanufo, mas a gente também não é uma Madre Teresa de Calcutá, não é verdade? E a gente fica querendo, não é, mudar o outro. E as mulheres não, as moças, quando casam com a gente, elas não. Quando eu casar com este cabra, lá no céu a gente chama de cabra, eu vou botar ele nos eixos, não é? E a gente vai ficar vai andar na linha. E aí, para a tristeza delas, nós os homens não mudamos. Nós, ao contrário, casamos com as moças querendo que elas nunca mudem, e elas mudam. É uma coisa horrorosa, ninguém fica satisfeito, né? Então a gente sofre com esse negócio de querer mudar os outros. Quando os Espíritos nos ensinam que a nossa missão aqui na Terra é de nos auto-aperfeiçoarmos, é da gente melhorar a si mesmo. A gente vai ajudar, vai colaborar, vai contribuir, mas nós não estamos aqui para salvar os outros, para fazer a tarefa dos outros, não. Cada um está num processo, num momento, e a gente não tem, nem vai conseguir mudar os outros. A maior ilusão nossa é querer usar os outros. Então, também a tristeza é falta de aceitação, falta de motivação, de esperança, falta de paciência, falta do auto-amor, não é? Tudo isso Eurípides já tinha superado, Eurípides já tinha tudo isso superado. E pela repetição, esses pensamentos negativos, eles se transformam numa auto-obsessão. Então, quando não tem nenhum espírito perturbando a gente, mas a gente mesmo se perturbando. E dizem que Eurípides Barçanufo dirige, pela psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, a gente sabe no livro, como é que é o nome mesmo? Alguma coisa de obsessão? Tormentos da Obsessão, tem lá ele dizendo que Eurípides Barçanufo dirige uma instituição, um sanatório chamado Sanatório Esperança, e ele vai narrar casos de auto-obsessão, muito graves, normalmente mais graves do que quando a gente tem um espírito nos obsediando. Porque quando a gente mesmo se perturba, é pior, não é? Então vejam que é como se fosse um processo hipnótico obsessivo. E a alegria é satisfação, é contentamento, é adaptação, ela é diferente da euforia, não é? Daquela alegria exagerada, muitas vezes por conta do excesso de bebidas ou de outras drogas, não. Essa não é a alegria que a gente vai buscar, não é a alegria comedida. Mas vejam que a insatisfação, ela é útil ao progresso. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, vai dizer que se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodava. Então, que é bom que a gente fique sempre querendo um pouquinho melhor, querendo estar numa condição melhor, porque a gente vai se esforçando e vai ser, porque senão a gente se acomoda, porque a adaptação leva à acomodação. E para que nós estamos aqui na Terra, pessoal? Vamos ver aqui, na questão 558, Kardec, na pergunta ele já começa a responder ele mesmo, e na resposta dos Espíritos complementa, a gente fez um resumo. A missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoar. Olha lá, eu coloquei em maiúsculos aqui, sublinhado, é nos melhorarmos, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros, né? Nós seremos ministros de Deus. Hoje nós somos ainda uns operários simples, né? Muito atrapalhadinhos, mas seremos um dia, né, ministros de Deus. E aqui a gente vai ver que não dá para ser feliz 100% do tempo na Terra, porque é um mundo de expiação e provas, como nos ensina o Livro dos Espíritos. A Terra é como se fosse uma academia, uma escola, não é verdade? Mas nós já temos uma notícia muito boa para dar para os senhores. Vocês sabem que espíritas nós não temos problemas, não sabem disso? Nós, espíritas, não temos problemas. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez da gente reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, não, do filho, a gente fala assim: olha, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou lá em casa nesta encarnação, não é? Então a gente vê, porque é verdade, são desafios evolutivos para a gente crescer, para a gente superar, para a gente, não é, aprender. Então, não falaremos mais daqui por diante problemas, falaremos desafios evolutivos. E a gente sabe que
felicidade é proporcional à elevação dos espíritos. Eu vou ter que passar um pouco correndo, pessoal, por conta do tempo, não é? E lá no livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, Kardec nos diz que existe uma principal causa para as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual a principal causa para as nossas imperfeições morais? O orgulho é filho dele. O egoísmo também é filho dele. Vaidade também é filha dele. A avareza também é filha dele. Também é filho dele. Mas não vai salvar nenhuma alma, não. Olha, pessoal, Eurípides Barçanufo, quando ele está prestes a desencarnar, ele vai dizer: se for necessário, fechem a farmácia, mas não fechem a escola, o colégio Allan Kardec, porque o seu grande sonho era a educação. E como o Espírito Verdade nos ensina a importância do amai-vos, espíritas, amai-vos, e instruí-vos, ou seja, vamos estudar, pessoal, a gente tem que estudar. E Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado, meditado, vivido. E vejam que obra básica, obra fundamental, passa despercebido. Vejam lá, capítulo 3, item 10. A principal causa das nossas imperfeições morais, que elas é que permitem as obsessões espirituais, são as imperfeições morais, é o instinto de conservação, é o instinto de preservação da espécie. A gente tem vários, né? Tem a fome, tem a sede, tem o sono, tem o sexo, tem o instinto maternal, da agressividade, enfim, mas temos um instinto muito importante e útil, mas perigoso, que é o medo. O medo vai provocar muitos nossos problemas. O egoísmo, a avareza, não é medo de passar fome, passar privações, passar necessidades? Não é fruto do medo da rejeição dos pais? Os nossos irmãos psicólogos dizem que um dos maiores medos do ser humano é o medo da rejeição dos pais. E aí, a gente, para agradar os nossos pais, que gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ambição desmedida, a ganância, e nos tornando muitas vezes pessoas equivocadas, roubando, fraudando, sonegando, não é? Corrompendo. Então vejam como o medo dá por trás de tantas coisas. Ciúme é amor? Não, ciúme é medo, não é? É problema de autoestima, a pessoa tem medo de perder o ente querido. A inveja daquelas pessoas lindas, aquelas mulheres, aquelas atrizes de Hollywood, aquelas top models, não é? Elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são belas, jovens, ricas, famosas, talentosas, todo mundo quer ser como elas, e elas provocam inveja na gente, porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente está gordinho, né? Porque para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. Concorrência desleal, não é verdade? E a gente, por conta daquela ameaça ao nosso autoestima, então medo, aí provoca a inveja, vai provocar a maledicência. A gente começa a falar: a fulana tem esse defeito, o Divaldo tem esse problema, tá vendo? Porque quem brilha muito nos ofusca. Vários outros problemas. A ansiedade, quantos problemas de ansiedade hoje no planeta? O que é ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer e que normalmente não acontece. E o livro do Espírito nos ensina, a questão 228 e seguintes, que nós, não é, temos uma antevisão das principais provas que iremos enfrentar aqui na Terra antes de reencarnar. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, nós antes de nascermos aceitamos passar por determinadas provas. Programamos normalmente, essa é a regra, há exceções, mas essa é a regra, a gente aceitou determinadas doenças, enfermidades, problemas, desencarnações, porque aquilo seria útil para o nosso crescimento espiritual. Mas a gente sofre de ansiedade, e sendo Deus justo, perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só vai passar aqui na terra pelas provas ou pelas expiações que serão úteis para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Olha que coisa, Jesus já nos ensinava há 2000 anos: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão de nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, no caso do Jaime, tá facinho de contar, né? Não tem muitos, né? Então vejam como a gente sofre desnecessariamente, porque existe uma programação, existe um predeterminismo, existe sim, a gente tem o livre-arbítrio, mas tem, não é, ali um espaço que a gente pode modificar, não pode mudar muito, porque a gente programou antes de reencarnar a nossa vida,
Então aí a gente vai avançar, tem muito mais coisas sobre o medo. Lá no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos se reúnem, diz André Luiz, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. Olha, Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da FEB, tem no livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, tem um capítulo só falando sobre o medo, as várias referências. Então vejam como o assunto é vário, tem muito mais coisas para falar sobre o medo, não é? Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você fala sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno eu compreendi perfeitamente, não é? O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ser tudo isso, ser mais caridoso, menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Vaidade também é medo, né, de desagradar as pessoas. Menos ciumento, menos omisso, menos covarde, menos conivente com o mal. Tudo isso que são frutos do medo. Mas a minha fé é tão pequenininha. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus já nos fala da importância do... Ele falou, era para conhecer a Bíblia. Não, já tinha a Torá na sua época. Por que ele não... Conhecereis a Torá e a Torá vos libertará. Não, conhecereis a verdade. Ou seja, buscar, como Eurípides sempre buscou nas várias ciências, em várias áreas do conhecimento e, finalmente, na doutrina espírita. Quando a gente tem, então, essa filosofia espiritualista, essa ciência que estuda a origem, a natureza dos espíritos e como eles se relacionam com o mundo corporal, que a gente sabe quais são as leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, a gente vai passar a ter uma fé poderosa. E aí essa fé poderosa vai nos ajudar a combater o medo, que é o principal instinto de conservação, e a gente vai ser pessoas muito melhores. Olha que maravilha. Daí porque a importância do estudo, que Allan Kardec já nos falava no projeto 1868, e Eurípides Barçanufo sempre colocava. Maria de Nazaré, toma de sua mão, não é verdade? Pega a sua mão, escreve, apaga da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que ainda guarda resquícios da vaidade humana. Coloque em seu nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Vejam, então ela manda que ele institua um curso de astronomia e pede para ensinar o Evangelho que ele ensinava, e por isso toda a cidade então vai conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, graças a Eurípides Barçanufo e os fenômenos mediúnicos. Pessoal, e a gente tem muito mais motivos hoje para ter alegrias, não é verdade? Antes, tantas guerras, hoje tem tudo isso, mas tem menos. Tanto frio, tantos animais ferozes, tanta escuridão, tantas doenças, agora tantos tratamentos, tantos remédios. Olha, não é? A gente, tanto alívio, não é? Eu já me padecendo ali, eu já me tomando um remedinho, eu tomando de cá, a gente recuperou rápido e tal. Vejam quantas bênçãos, a anestesia, antes tantas saudades, hoje quantos meios de comunicação. Tanta escravidão, hoje muito mais liberdade. Antes tanta insipidez, tanta tristeza. Agora nós temos tanta arte, tanta música, tanta literatura, os livros espíritas, que coisa maravilhosa. A poesia, o teatro e até cinema espírita nós temos hoje. Então vejam que coisa maravilhosa, não é? Antes tanta saudade de Jesus, agora nós já temos o Consolador prometido por Ele há 2000 anos. E a gente acha que às vezes a alegria é satisfazer desejos, não é? Só que os desejos têm consequências. Vamos ver aqui algumas delas. Nazaré, eu gosto muito de comer. Quando eu como muito, eu fico satisfeito, né? Como é de lá no Ceará. Só que tem um defeito. Qual é o defeito de comer muito? Engorda, uma coisa horrorosa. A pessoa engorda, aumenta o colesterol, pressão alta, diabetes, aquela coisa toda, né? Dá problemas gástricos, não é? Como eu bem sei, não é? Nazaré, eu gosto de dormir. Só que a gente fica alienado, a gente perde o tesouro do tempo que Eurípides sempre utilizava muito bem. Acordava cedo, produzia muita disciplina, sem ser grosseiro com as pessoas, não é?
a disciplina saudável, dos bons hábitos. Isso não é disciplina militar, não é? Nosso querido Nilson ali, tão querido, tão amoroso, ele já deu aulas no colégio militar. Ele falava, chegava lá, todo mundo fazia aquela prontidão, chamava ele sempre de senhor, e ele só me chamava de senhor. Não, meu Deus, você me chama de nazareno, ou de jovem, né? mais simpático e tal. Mas veja, então, a disciplina não é aquela disciplina militar, não, é a disciplina dos bons hábitos, como ensina inclusive o Divaldo Franco. Nazareno, eu gosto de descansar, eu gosto de facilidades, só que isso nos enfraquece, nos atrofia. Vejam que lá no livro Nosso Lar, André Luiz está assistindo um momento muito importante. Ele vai para a casa de Lísias, onde estava hospedado, não é? Naquela colônia maravilhosa. Está lá Dona Laura, Judite, sua irmã de Lísias. Está também o ministro Clarencio. E através de um aparelho muito especial, eles conseguem conversar com o marido de Dona Laura, que está reencarnada. É uma criança de apenas 3 anos de idade. Mas durante o sono físico, ele em desdobramento, não é? Diferente de Eurípides, que além de desdobramento, fazia a bicorporeidade, a bilocação, ele se materializava em outro local, e ele vai conversar através desse aparelho com a sua família, que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar. Eles conversam longamente, e ao final Lísias lhe pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui em Nosso Lar, fizéssemos pelo senhor que está aí na terra? Ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades, para que isso não comprometa a minha missão. Olha, a gente querendo moleza, e os bons espíritos, né, pedindo para não terem facilidades. Está lá no livro Libertação também. Matilde, quando vai encarnar, vai dizer para Margarida, que era obsediada nessa obra bela do livro de André Luiz, por Chico Xavier, Libertação, ela vai dizer: Margarida, eu vou nascer como sua filha, mas por favor não me encha de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não comprometa a minha missão no planeta. Olha, e a gente estragando os nossos filhos, quando Eurípides, desde os 6 anos de idade, estava lá trabalhando no armazém com seu pai, pescando no Iraxaborá, não é, comprando livros com o seu dinheiro, fazendo todo esforço e aprendendo a valorizar o tempo, o estudo, as questões da vida, né? Então buscai a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, ensina-nos Jesus. Nazareno, eu queria que os Espíritos fizessem tudo por nós, só que a gente não teria nenhum mérito, né? Esse aqui é um mundo de provas. Qual seria a nossa nota nessa prova? 0. Se eles fizessem tudo, a nossa nota seria 0. Não gosto de estudar, só que envelhece, emborrece, não é? A gente diz que envelhece mais rápido. Veja Divaldo com 87 anos, né? Divaldo com a memória, com a saúde, porque está sempre estudando. Como é que aquele homem consegue? Aliás, vamos orar por ele. Ele está sofrendo de uma pneumonia, teve que retornar a Salvador de Portugal. Vamos fazer nossas preces aí pelo nosso querido expositor Divaldo Pereira Franco. Nazareno, eu queria essa prova aqui, ó. Riqueza. Ser rico é muito bom, só que os Espíritos nos dizem que é uma prova difícil, às vezes mais do que a pobreza, porque ela exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo, os 2 maiores defeitos da humanidade. A gente fica com medo de sequestro, a gente fica, não é? Quando desencarna, muitas vezes vai deixar a herança e a nossa família vai ficar dividida, brigando por conta da herança, e muitas vezes a gente vai ficar apegado aos bens terrestres, demorando o nosso processo de libertação espiritual. Então vejam que a riqueza também não é o caminho para encontrar a alegria de viver, né? A felicidade. Então, a gente ter esse cuidado. Nazareno, eu gostaria de seduzir, de ser o Dom Juan, um Casanova, de encontrar minha alma gêmea. Só que quando a gente já procede assim, a gente encontra o quê? Algemas, né? Provocamos as lesões afetivas, compromissos graves, nos ensina Emmanuel no livro Vida e Sexo, verdadeiras tragédias, provocando muito sofrimento. São as obsessões mais graves, normalmente são as que têm lesões afetivas. Então vejam o cuidado que a gente tem que ter. Nazareno, eu gosto de me apaixonar. Quando eu estou apaixonado, eu fico feliz. Só que os médicos já comprovaram que a paixão é uma descarga de hormônios, de neurotransmissores. A dopamina, a ocitocina e a metil alguma coisa mina, um nome comprido lá que eu não consigo decorar. A pessoa fica literalmente dopada, e ela fica cega. Ela não se apaixona pelo ente querido, não. Ela se apaixona por uma imagem idealizada que não corresponde à verdade. Depois que vai conviver, num instante passa. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio no máximo.
Como se fosse uma droga mesmo. Então é uma ilusão. Depois que come 1 quilo de sal junto, como a gente fala lá no Ceará, vê que é tudo igual, só muda, né, a impressão digital, porque até o CPF o pessoal está fraudando. Então vejam que a gente tem que ter será que vale a pena abandonar a nossa família por causa de uma aventura, de uma ilusão que a gente vai, mais tarde, desiludir-se? Porque a paixão é uma droga mesmo, é a dopamina, não é? A ocitocina e outras. Nazaré, mas essa aqui não. Quando eu aposentar, eu vou ser feliz. De vez em quando eu vou lá no INSS contar meu tempo de serviço. Não diga isso não. Mas olha, pessoal, você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? Depressão. É uma das maiores causas de depressão, é a inatividade. Vamos aposentar, mas é para vir aqui para o Eurípides Barçanufo para ajudar, para trabalhar mais, para ter mais tempo livre para cuidar, ajudar. Porque senão a gente vai ficar em casa olhando para as paredes, vai ficar doente, fica só reclamando dos outros. Menina, pode ver ligar esse ventilador, ou essa luz acesa. É uma coisa horrível. E ainda pode virar jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar um remédio. Já que tu está aí à toa, vai ali pegar as crianças, os netinhos, né? Vira jaquetu. É uma coisa horrorosa. Então vejam que também aposentar não é o caminho para trazer a felicidade. Nazareno, qual o caminho para a gente encontrar a alegria de viver? A gente trouxe dicas então aqui para vocês. Bom, a primeira e a mais importante é a amorosidade, é desenvolver um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo também como a si mesmo. Também o alto amor, que às vezes a gente esquece, não é? Exagera muito. Então tem que ter o alto amor também, é o próximo como a si mesmo, não é mais que a si mesmo, não, é como a si mesmo, ter esse equilíbrio. Então o amor, a primeira chave. A segunda, a gratidão, agradecer por tudo, pelo bem que a gente recebe, pelo bem que a gente sabe que às vezes o mal ia acontecer, deixa de nos acontecer. Por exemplo, nós viemos em viagem de Brasília para cá, não poderia ter tido um acidente de carro? Quantos acidentes acontecem, quantas tragédias. Então quantas vezes os espíritos intercedem a nosso favor e a gente nem fica sabendo. Então agradecer pelo mal que deixa de nos acontecer, e agradecer também, dizia Chico Xavier, pelo mal que nos acontece, porque o mal na verdade é um bem que a gente vai descobrir mais tarde, ensina o nosso querido Chico. Então vejam, agradecer até pelo mal, porque a gente mais tarde vai ver que ele é um bem, né? E a outra dica, o espiritismo, né? Ou seja, a educação moral, a educação do espírito, a grande preocupação de Eurípides Barçanufo. E não é por acaso que fica uma siglazinha, AGE, ou seja, vamos agir, vamos trabalhar com Jesus e por Jesus para a gente encontrar a alegria de viver, né? Então ficam essas dicas. Pessoal, tem muitos slides agora para a gente passar, a gente vai ter que ver só os mais importantes, mas vejam que doutrina linda que Eurípides se encanta e que vai anunciar ao mundo, né, com o seu, sobretudo, não só com as palavras, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, não é? Antes a gente acreditava num Deus vingativo, num Deus que castigava, no pecado original, e vem Jesus, nos ensina aquele Pai amoroso, vai nos dizer que a cada um segundo suas obras, não é? Não vai nos trazer aquelas questões. A gente vai ouvir falar de penas eternas nas igrejas, nas filosofias tradicionais, não é falando de nenhuma religião, mas em várias filosofias também, e a gente vai ver, não é, que na doutrina espírita não existe penas eternas, que a cada um segundo suas obras, que o amor cobre a multidão de pecados, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, como nos ensina Jesus. Então vejam, essa mudança que a gente pode fazer, e que a gente não tem que ficar sofrendo eternamente, porque um pai jamais faria isso. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não saberá dar boas coisas a seus filhos. Então Jesus nos fala desse Pai amoroso. Antes a gente fazia sacrifício, inclusive humanos, não é? Também, não só de animais, e Jesus vai nos dizer 2 vezes em Mateus
Misericórdia quero e não sacrifícios. Antes a gente fazia promessas, negociatas com os deuses. Agora não sabemos que existe uma lei de amor, de justiça, de caridade, de misericórdia. E tudo depende da necessidade e do merecimento. Antes a gente era convidado ao ascetismo, à clausura, viver em cima das montanhas, não é? No Tibete, viver também nos mosteiros, às vezes voto de silêncio. E o que é que os Espíritos nos recomendam? Vivei como vivem os homens do vosso tempo. Olha, então não precisa ficar posando de santo, não, vivei como os outros, na sociedade, mas claro, dando esse exemplo de cristandade, não é, que nós já aprendemos. O celibato obrigatório em muitas filosofias e religiões, no Espiritismo não, pode sim namorar, mas com amor e com responsabilidade. Antes nós, os médios, eram chamados de bruxos, taxados de loucos, de endemoniados, como foi o próprio Eurípides quando se converteu ao Espiritismo, e agora nós somos trabalhadores, somos servos também, temos a honra. Hoje, quando a gente fala que é espírita, a gente até enche a boca, né? As pessoas, você é espírita, então você deve ser muito caridoso, né? Pensa que a gente é caridoso, né? Só porque a gente é espírita e tal. Vejam, não é? Então, quantas coisas essa doutrina linda vai nos ensinar. O tempo não vai permitir tudo, mas hierarquia rígida, obediência cega, não, agora fraternidade, liberdade, jejuns, não, agora temperança, restrições alimentares, não podia comer carne disso, carne daquilo, não sei o quê, agora não, alimentação conforme a Constituição ensina o Livro dos Espíritos. Ou pecados e castigos? Não, nós sabemos que a lei de Deus está na consciência, como ensina a questão 621 do Livro dos Espíritos. Karma inexorável, não, nós sabemos que é uma lei de causa e efeito, que nós podemos mudar o nosso karma, entre aspas, através do bem que a gente faz aqui na terra. Antes medo, inveja, medo dos demônios, inveja dos anjos, agora sabemos que são nossos irmãos mais jovens ou mais velhos, não é? Antes era proibido questionar, agora o livre pensamento, havia livros proibidos. Há em muitos locais livros proibidos, aqui inteira liberdade, mas é bom conhecer as boas obras para que a gente possa, não é, conhecer primeiro Allan Kardec, ter uma boa base para a gente poder ler qualquer outra obra depois com muito mais segurança. Antes, roupas proibidas, não, a roupa conforme a ocasião, dízimo obrigatório, a contribuição sempre voluntária, trabalho era considerado castigo, para nós trabalho é bênção, não é? A morte separava mães e filhos, agora sabemos que estamos sempre juntos, como ensina Paulo, o amor nunca morre. Mistérios, agora não respostas lógicas e racionais. Segredos que eram reservados só para alguns iniciados, agora não, o Espírito Verdade nos determina, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo, ou seja, manda todo mundo estudar. Disciplina rigorosa não, agora dos bons hábitos. Antes aquela frase, é que muito foi dado, muito será cobrado, e a gente se cobrava muito com aquilo, ficava preocupado, meu Deus, eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam, e ficava sofrendo com aquilo. E aí quando a gente vai ver, Jesus tinha dois discursos completamente distintos. Quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, aos hipócritas, ele era severo, era firme, era um discurso completamente diferente quando ele falava às pessoas simples, aos pecadores, sempre generoso, sempre bom. Então lá ele estava certamente falando a um dos doutores da lei, olha, quem muito foi dado, muito será cobrado. É verdade, há traduções dizendo que muito será pedido. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer a melhor interpretação dessa frase, dizendo, aos espíritas a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Olha que coisa linda, pessoal. Se a gente souber bem aproveitar, vamos receber muito, porque Jesus fala das alegrias que nos aguardam no reino dos céus, que receberemos no reino dos céus, não é? 100 vezes mais do que tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele, como fez Eurípides. Então vejam como essa doutrina é maravilhosa, vem resgatar o cristianismo na sua essência mais bela, mais pura, como a gente vai compreendendo à medida que a gente estuda. Antes, privilégios, não, a cada um segundo suas obras, e tinha coisas que eram muito ruins para a gente, o medo, a gente já falou, a feiura, nazarenos, ser feio é uma coisa muito ruim, mas vejam que Emmanuel vai dizer que muitas vezes a feiura pode ser uma proteção, uma espécie de armadura, como algumas doenças, alguns defeitos físicos, não é? Lá no livro Missionários da Luz, nós vamos ver que antes de reencarnar, alguns espíritos pedem para vir com algum defeitinho de nascença, algum probleminha. Vejam se os principais, alguns deles só, missionários de Jesus eram belos fisicamente. Madre Teresa de Calcutá era bonita, pessoal? Não era bonita fisicamente, não. Irmã Dulce da Bahia, essa outra missionária, era bela?
Não, não era bonito. Chico Xavier era um homem bonito? Não, Chico também não era bonito. Francisco de Assis, pessoal, dizem que era feinho de doer. Será que isso não era proteção espiritual? Eurípides também não era essa coisa de belo, não é? Eurípides também com essa cabecinha, não é? Não, não era tão bonito, porque às vezes é proteção espiritual para a gente. Porque se a gente vier muito belo, muito bonito, se esses homens com carisma, com o magnetismo que eles tinham, homens e mulheres, será que eles talvez não seriam um entrave, uma dificuldade a mais para a sua missão? Então quem vem feinho está protegido, olha que maravilha! Que doutrina fantástica, não é? A gente fica feliz, nasceu no Ceará, essa cabeça, assim, não tem problema, tá? Ele está protegido, meu filho, e tal, não é? Então até a feiura é proteção, é armadura. A pobreza é uma espécie de segurança para nós. A dor é uma mestra amiga que nos alerta, que nos desperta. A doença, ensina André Luiz, é uma espécie de dreno purificador, que vai colocar para fora do nosso corpo físico muitos problemas, muitas desarmonias, muitos tóxicos. E ele vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu, que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão milagroso, como um filtro, como uma esponja, que vai absorvendo as imperfeições que nós trazemos no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, corpo celestial, como ensinava Paulo de Tarso. Então veja que até a doença está a nosso benefício. Olha aí, Jaime, então Jaime está com problema de coluna, ele agora é colunável, ele é colunável agora e tal. Então veja, então a doença nos reeduca. Será que a gente não abusou talvez da comida, dos alcoólicos, enfim, e agora vem com o estômago mais sensível, e aí não pode abusar, não pode comer muito isso daqui, que já fica com gastrite, já fica com esofagite, já fica com azia. Será que não é para nos reeducar, nos auxiliar também? Então a doença está a nosso benefício. Por isso que nem todos vão ficar curados nas reuniões, nas sessões de passe. Não, por quê? Porque às vezes a doença já é o nosso próprio tratamento e a gente não se dá conta. É claro que vão acontecer também muitas curas, é verdade, mas a cura é muito mais para nos fazer despertar. Porque o Espiritismo, nem Jesus, viemos aqui para, não é curar corpos perecíveis, não, porque corpos adoecem depois. A mensagem de Jesus aqui é para renovação, para mudança, para evangelização. Então, os fenômenos de cura era para chamar a atenção para a sua mensagem, isso sim. E Eurípides, com seu exemplo de homem probo, honesto, bom, ele, quando se torna espírita, apesar de todo o escândalo que aconteceu na cidade, as pessoas diziam, mas é o professor Eurípides. E quando ele começa a falar do espiritismo, que todas as casas ouviam a sua voz através de um fenômeno de efeitos físicos, porque os seus parentes da fazenda Santa Maria acorriam lá para o colégio Allan Kardec, e nas quartas-feiras, quando ele falava então sobre o evangelho, toda a cidade escutava. Há hoje ainda senhoras que eram crianças à época perguntavam assim, mamãe, quem é que está falando tão alto? E a mãe dizia, é o espírita que está rezando, minha filha. Um fenômeno, não havia alto-falantes naquela época, 1904, 1906, era no iniciozinho da sua conversão. Então vejam que coisa extraordinária. O fenômeno é para chamar atenção, mas o exemplo, não é? De Eurípides, sobretudo, é que falou, mas toda a sua família se torna espírita. Toda a sua família. Que coisa fantástica. Então vejam como o exemplo, não é? E Paulo nos convida a sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Não é? Sofrimento é um aprendizado, é para nos fazer despertar. A ansiedade já vimos aqui, inveja não, competição não. Nazareno, filho difícil é uma coisa boa. Olha, com o Espiritismo é mesmo, é. Lá no livro Nosso Lar, Dona Laura lhe diz a André Luiz que quando lhes são confiadas crianças para ela cuidar, o seu bônus hora, que é a sua remuneração espiritual, é contado em dobro. Vale 2 vezes mais, não é? Aquela sua remuneração, que é a cada um segundo suas obras, como ensina Jesus, é contada em dobro quando ela cuida de crianças. Agora imagine cuidar de criança difícil aqui na terra. Olha, deve valer por 10, por 100, por 1000, não é? E lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho vai nos ensinar no capítulo 14, item 9, no item da ingratidão dos filhos para os pais. Vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha que maravilha. Então às vezes é aquela ovelha desgarrada,
que quando Jesus a encontra, coloca nos ombros, está mais feliz por ela do que pelas outras 99 que deixou no aprisco. Então vejam o cuidado, o carinho de nosso Pai com cada um de suas ovelhas. E aquele filho um pouquinho mais complicado, mas é aquele que tem mais especial ainda para a gente, não é? Problemas, nada mais de problemas, né? Desafios evolutivos, é só para vocês não esquecerem. Transtornos sexuais, tem explicação, tem acolhimento na doutrina espírita, coisa maravilhosa. Antes, quando a gente morria, a gente virava assombração, não é? Os nossos pais desencarnavam, viravam para assombração. Agora não, sabemos que os espíritos são gente como nós. Antes, o sofrimento alheio nos incomodava muito, agora sabemos que é caridade, mas sem salvacionismo. Antes, o suicídio levava ao inferno. E agora nós sabemos que é um aprendizado intensivo, que nenhuma desencarnação é igual a outra, nenhum suicídio é igual a outro, que depende das atenuantes, dos agravantes, que é um sofrimento assim, invariável, mas nunca eterno, e que ninguém está fora das mãos de Deus. E que Ivone Pereira, na obra Memória de um Suicida, vai dizer que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, está à frente de uma legião de trabalhadores para atender esses nossos irmãos, porque ninguém está fora das mãos do nosso Pai, meus amigos. Não é? Então, eles vão ter a oportunidade também de continuar, e nas reuniões mediúnicas a gente pode ajudar muito, na reencarnação a gente pode colaborar muito, sobretudo também, não é? Culpa, remorso, agora não, o auto-perdão, a reparação, a renovação, nada de arrependimentos mórbidos, de remorsos paralisantes, não, mas sim trabalho no bem, nada de sentimento de culpa. As ilusões da matéria, agora não, nós conhecemos a realidade espiritual. Antes a velhice era uma coisa muito ruim, agora nós sabemos que é a melhor idade mesmo. Por quê? Porque a gente está mais desapegado da vida, não é? Uma vida longa, uma doença também no final da existência também é muito boa para nos fazer desligar do corpo físico, afrouxando os laços que nos prendem ao corpo, não é? A gente está mais perto de retornar ao mundo espiritual, mais perto de retornar também mais tarde como crianças. Que alegria que é ser criança. Minha mãe, muito católica, uma vez me disse: meu filho, eu era tão feliz quando era criança, eu queria tanto ser criança de novo. E quando eu me tornei espírita, mamãe tem uma ótima notícia para lhe dar: a senhora vai ser criança de novo, vai poder brincar com sua mãezinha, com seus irmãozinhos, suas irmãzinhas. Que maravilha que é a infância, num mundo cada vez melhor, não é? Porque o mundo vai melhorando cada dia que passa, é porque a gente não sabe disso direitinho. Então vejam que a gente vai compreendendo, né? Então a morte é mais fácil, a gente está mais próximo da vida e está na época da mais sabedoria. Não tem tantos instintos de conservação, não tem mais aqueles hormônios, a testosterona, o estrogênio, a progesterona, que nos fazem errar tanto. Na juventude, a gente tem juízo? Não tem juízo na juventude. Então, os hormônios nos fazem errar muito também. Está encarnado, é complicado. Chico Xavier brincava, ele dizia assim: olha, Emmanuel fica falando essas coisas, mas ele vai reencarnar, como dizem que já reencarnou, por volta do ano 2000. E aí eu quero ver se quando ele estiver reencarnado ele vai dar conta de fazer tudo o que ele prega, né? Porque está encarnado, é difícil, pessoal, estar aqui com a influência da sociedade, com a influência dos hormônios, não é? Com o instinto de conservação, tudo isso, com tantos obsessores nos perturbando, a gente é muito mais difícil. Então Jesus já nos ensinava também, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, estar na carne é complicado, mas lá em colônias espirituais, como o nosso lar, você vê que André Luiz lá em nosso lar vai virar um anjinho, porque ele ao lado de pessoas boas, a gente quase não erra, não é? Então vejam como realmente a gente tem que dar esse desconto para a nossa vida aqui também. E a morte é liberdade, é o passaporte para a vida plena, que Eurípides Bassanufo, aos 38 anos de idade, é alçado para uma esfera celeste. São Vicente de Paulo veio lhe avisar com antecedência, mostra onde ele ficaria mais tarde, ele avisa para Amália, e então retorna ao mundo espiritual no dia 1º de outubro, não é isso? 1º de outubro? Eu não me recordo a data exata. E retorna para o mundo espiritual de 1918, trabalhando afanosamente, ajudando as pessoas enfermas. Ele que já auxiliava desde sempre na farmácia homeopática, com os trabalhos de cura, Dr. Bezerra de Menezes, por seu intermédio. Agora a febre, a gripe espanhola avizinhava-se e chegou até o Brasil. Vitimou cerca de 25 a 50 milhões de pessoas em todo o planeta. As pessoas caíam como moscas, eram levados os corpos em carroças, e ele trabalhando afanosamente, de 3 em 3, após vários dias, ele com muita febre, ele então vai, não é? Somente porque sua mãe intercede, ele pede, ele vai repousar. Mas continua o receituário,
e retorna ao mundo espiritual. Então, morte é a liberdade para o mundo maior, não é? Nazareno, eu gosto muito do espiritismo. Esse aqui é para a gente concluir. Mas eu vi o filme Nosso Lar, e tem um tal de umbral que vocês falam. Eu morro de medo desse tal de umbral. Hoje a gente vai perder o medo de ir para o umbral, pessoal. Vocês têm medo de ir para o umbral? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Um palestrante de Fortaleza, de Pernambuco, Frederico Menezes, esteve em Fortaleza e tirou o medo da gente ir para o umbral. Ele disse assim: pessoal, não tem medo de ir para o umbral, não. Aí, então, mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal todo de Caldas Novas lá, vai encontrar o pessoal de Brasília, o pessoal de... Por que essa confusão? Não, por qual é esse problema, não é? Então, por que essa aflição? Então, eu já avisei a Fernanda, minha esposa. Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa, um crachá bem grande, escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal, mas Nazareno, você que era um palestrante internacional, não é Sobral, na cidade lá do Ceará, você que no umbral, mas eu vim aqui a trabalho, estou aqui, mas é a trabalho. Aí vamos fazer palestras, vamos aplicar passes, vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo do evangelho segundo o espiritismo, estudo da mediunidade, vamos fazer culto do evangelho no umbral. Floresça onde for plantado, ensina Joana de Ângeles Podivaldo. Por que a gente vai ficar se lamentando como ficou André Luiz 8 anos lá e sua mãe desde sempre? O ministro Clarencio há muito tempo também tentava auxiliar, mas ele não permitia porque estava naquele padrão vibratório negativo, de remorso, de desilusão. Quando ele vai fazer uma prece sincera a Deus, quando está vencido no seu orgulho, ele então vai conseguir finalmente perceber o ministro Clarencio. Então vejam que a gente não se permite ser ajudado porque a gente está cultivando esses pensamentos negativos. Enquanto a gente trabalha com a fé, com a esperança, com essa certeza que o Espiritismo nos descortina, a gente sabe que tudo é para o nosso bem. E se até ficarmos algum períodozinho nessa região de purificação, porque purgatório, vem da palavra purgar, significa purificar, limpar. Então, o umbral é um lugar o purgatório é um lugar de purificação. A gente vai sair de lá melhor do que quando chegou. É para a gente ficar bem. E se Deus, que é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, achar que a gente precisa ficar algum tempinho, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, nesse local de purificação, é para o nosso bem, meus amigos, porque Ele é perfeito, Ele é soberanamente justo e bom. E Chico Xavier dizia, não é? Aliás, o nosso orientador espiritual, ele diz assim: Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do espírito. Vocês sabem o que é spa? O spa é aquele local que a gente paga para passar fome. É um lugar, não é? Que a gente vai lá, o povo acorda a gente bem cedinho. Seu Nazareno, vamos correr, aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, musculação, aquilo aumenta mais a fome. Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folhas. É uma verdadeira floresta, um matagal. E a gente fica ali procurando, ver se encontra um pedacinho de alguma coisinha grelhada, meio pequenino e tal. Aí fica ali, é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, naquela alface, aquela coisa toda. E fica ali mastigando e tal. Mas fica pensando, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. Mas é gostosa, né? E aí, o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pessoal? É uma coisa boa, a gente emagrece, a gente fica sarado, fica bonito, melhora a autoestima, melhora a saúde, melhora o colesterol, melhora a pressão alta, melhora o diabetes, melhora o sono, melhora a depressão. É fundamental a atividade física para o tratamento da depressão. E aí, então o spa é uma coisa boa, né? Então ele disse: olha, o umbral é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimando as gordurinhas do orgulho, dos apegos, do materialismo, que a gente vai se desapegando mais da vida. Aí eu perguntei: mas Samuel, não tem um jeitinho de não passar por esse tal de spa do espírito, não? Ele disse: tem. Muita gente não passa, é verdade. Eurípides Barçanufo não passou pelo umbral. Lá, irmão Jacó, no livro Voltei, também não passou pelo umbral, passou direto, socorrido por Bezerra de Menezes. Dona Laura, no livro Nosso Lar, também vai direto para a coluna do Nosso Lar. Não é verdade isso que todo mundo passa, vai para o umbral. Se a gente for lá, vai ser a trabalho, né? Vai ser a trabalho. Como Chico Xavier disse certa vez, um parêntese aqui, uma vez ele estava com suas amigas, aquelas senhoras, assim: olha, minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu.
Aí ela disse assim: Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, viu? Olha, não se esqueça de nós não. E ele disse: não, vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar como médium no umbral. Olha como é que são as grandes almas, querendo ir para lá, porque ganha bônus hora em dobro, diz o livro Nosso Lar. Quem vai trabalhar nas regiões umbralinas tem a remuneração espiritual em dobro e tem direito à alimentação com mais substância, alimentação mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, né? E a gente com medo de ir para lá, e os bons espíritos querendo ir para lá, cheio de espíritos nobres, bons, querendo socorrer a todos nós. Como o Chico dizia que nos presídios, nos hospitais, nos manicômios, ele via sempre almas nobres, mães, filhos, avós, agradecendo a sua visita, orando em seu favor, porque ele estava ali para ajudar o seu ente querido. Então vejam, meus amigos. Aí eu perguntei: não tem um jeito de não passar por esse tal do espada do Espírito? Eles têm. É só você fazer uma dieta aqui na Terra. Eu disse: que dieta que é? Utilizar o alimento das almas. Quem sabe qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor. O amor é o alimento das almas. E a caridade, que é a sua manifestação, meus amigos, fazendo isso, nós não precisaremos ir para nós. Vamos lá, mas é a trabalho, não é? E veja então, para a gente encerrar, a alegria de Clara e Francisco, não é? Mesmo com todas as necessidades, todos os padecimentos, a alegria de Francisco Cândido Xavier, aqui ao seu lado, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, o maior médium de curas e materializações que o Brasil já conheceu. Olha a gargalhada de Chico Xavier aqui. Ele adorava contar causos, piadas singelas, não é? Jerônimo Mendonça também, que a gente tem para falar, mas o tempo está curtinho. E para a gente encerrar, meus amigos, lembrar da frase de Jesus: não está escrito, vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Muito obrigado. Tem uma prece, quer que eu faça a prece já? Pessoal, vamos fazer uma prece que é de homenagem a Eurípides. Está no livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corino Novellino. Os seguidores de Eurípides se espalharam pelo Brasil inteiro e muitas obras se ergueram em homenagem a seu nome. Em Sacramento, no mesmo ano de 1959, 1º de maio, deu-se a inauguração do Lar de Eurípides, instituição destinada ao amparo de crianças, quando o espírito de Eurípides, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, psicografou a seguinte mensagem: Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas acima de tudo, o teu próprio coração, pulsando de amor, em forma de lar. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia, em nossa debilidade, sê nossa força. Ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributada, debalde procura palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de te pedir em pranto: Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Que Jesus, meus amigos, nos abençoe a todos e que Eurípides continue nos inspirando com seu exemplo de caridade, de humildade e de fé.